Olá, graça e paz. Estamos aqui mais uma semana para a gente dar continuidade à nossa aula. Antes, eu queria, não tem como não falar, na questão da crise que a gente tem passado. A mensagem, para hoje, o que o Senhor trouxe para mim, pelo menos, é de encorajamento, Acho que a gente pode aproveitar essa situação para colocar em prática tudo aquilo que a gente canta, tudo aquilo que a gente ora, toda aquela nossa entrega ao Senhor. A gente tem esse momento para colocar em prática. O livro de Naum, que está aberto aqui na minha Bíblia, capítulo 1, verso 7, diz assim: Eis que o Senhor é bom. Ele é um refúgio em tempos de angústia e aflição. O Senhor protege todos quanto nele confiam. Então, que a gente possa encontrar no Senhor o nosso refúgio, que a gente possa perder todo o medo, que o Senhor não tem nos dado espírito de medo, de covardia, mas de moderação, de ousadia nele, em Cristo Jesus. Que a gente possa não pensar na economia, não pensar nas dificuldades, mas pensar que tudo isso está passando por um propósito do Senhor, Porque nada acontece por acaso. Tudo o Senhor tem um propósito para nos ensinar. O que a gente pode aprender com isso? O que a gente vai aprender na situação de hoje? O que nos leva a aprender com tudo isso que a gente tem vivido? A gente pensa muito sobre tudo isso e eu pensei que depois disso, e foi a oração que eu fiz na célula essa semana, a minha oração era que a gente saia dessa, que a gente saia logo dessa, mas que saia transformado, que ninguém saia como entrou, sabe? Tanta questão de higiene, o povo judeu, eles eram separados porque eles tinham práticas de higiene diferenciada, a questão da limpeza, do asseio, que a gente possa levar isso para a vida, mesmo depois de tudo isso passar, que a gente possa também, a questão da nossa dedicação ao Senhor, não fique só em casa, só procurando notícia ruim, não. Traga para o seu coração aquilo que dá esperança, para a gente restaurar o altar do Senhor. A gente precisa restaurar esse altar. Então, que a gente lembre da passagem, Pedro, a oportunidade que ele teve de andar sobre as águas. Ele andou um pouco e quando ele percebeu tudo aquilo que estava acontecendo ao redor dele, ele teve medo. E é nesse momento, quando teve medo, que ele começou a afundar. E aí Jesus depois vai falar assim: por que você duvidou? Homem de pouca fé. Então, que a gente possa colocar nossa fé em ação, em qualquer situação, para a economia, porque a gente sabe que Deus é um Deus que nos trata como filhos. E nenhum pai deseja o mal para o seu filho, não é? Então, vamos orar. Eu gostaria de fazer uma oração. Que você aí também curve sua cabeça, ora junto comigo, porque a oração de justo pode muito em seus efeitos, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui na tua casa, os teus filhos, cada um na sua casa, mas eu sei que o Senhor se faz presente, ó Deus. O Senhor é um Deus onipresente, Pai, um Deus poderoso. Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir que tire de nós um coração duvidoso, que o Senhor possa colocar em nós a certeza do Deus poderoso que a gente serve, ó Deus. Pai, ensina-nos, Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós aprender durante essa crise, diante dessas aflições, ó Deus, que o Senhor possa mostrar a lição para cada um, Deus. Pai, mostra para mim o que eu preciso aprender com tudo isso. Deus, o Senhor é um Deus que deseja planos bons para os seus filhos, não causar dano, diz assim a tua palavra. Pai, que possamos achar em Ti um refúgio, Senhor, um refrigério, Pai. Pai, dá-nos sabedoria, Senhor. Tira, Deus, de nós um coração que duvida de tudo, que duvida de Ti, que não confia, Pai. Ensina-nos a Te amar de verdade, sem interesses por coisas, por materiais, Pai, mas por interesse em Ti, ó Deus, por amar de volta aquele que nos amou primeiro, Senhor. Eu te agradeço muito por essa oportunidade. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor. Fala conforme o teu querer. Venha o Espírito Santo
nos convencer daquilo que precisamos ser convencidos e o Senhor sabe o que é. Eu te agradeço, Pai, por mesmo em meio a tudo isso, a esses turbilhões de informações, essas notícias que vêm chovendo sobre nós. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos permitido proclamar o Teu Evangelho, falar da Tua palavra, Pai. Eu sou muito grata ao Senhor por fazer parte disso, Senhor. Que o Senhor desperta em nós a vontade de proclamar o Teu Evangelho, independente se for na igreja, independente se for dentro da nossa casa, Pai. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, que essa lição de hoje venha nos ensinar, Pai, a ser cada dia mais como Tu, Jesus. Ensina-nos a ser como o Senhor, Jesus, ser parecidos contigo. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a gente vai falar, primeiro eu queria agradecer todo mundo que me enviou o trabalho, aos que não enviaram, e foram muitos que não enviou, eu peço para aproveitar essa oportunidade. Eu não peço isso para me enviar ou para eu saber quem sabe ou quem não sabe se está certo ou está errado. Não tem um errado. Na verdade, quando eu pedi e depois reforcei lá no grupo do WhatsApp, se você que está assistindo não está no grupo, pode procurar a gente, pode mandar uma mensagem que eu vou inserir você lá também. Mas quando eu peço é para você ter a oportunidade de aprender com o Espírito Santo. Porque quando você vai redigir um texto que fala sobre a palavra de Deus, quem te instrui não é o que você aprendeu do que você ouviu aqui na aula. É o Espírito Santo falando aquilo que ele precisa falar naquele momento. Então, quando você reflete sobre certos pontos da Bíblia, o autor, interessante que parece clichê, eu já vi isso em outro lugar, mas a Bíblia é o único livro que você lê na companhia do autor. Então, ele está lá do seu lado e você pode desfrutar disso. E ele vai te revelando aos poucos. Então, quando eu desafio vocês a fazer alguma coisa, é para você ter a oportunidade de aprender com o Espírito Santo. Então, você que não fez, você tem essa oportunidade na próxima. Eu vou deixar um desafio hoje também, durante a semana. Não vai ser nada escrito, mas eu gostaria que você fizesse não para mostrar para alguém que você fez, mas simplesmente para você ter a oportunidade de aprender com o Espírito Santo, amém? E das coisas que eu recebi, foram coisas tão... contribuiu tanto para que eu recebi coisas tão ricas que eu fiquei pensando, poxa, a gente podia fazer talvez um material de coisas tão lindas que eu recebi. Não teve um certo, não teve... é isso mesmo, Camila, que você queria? É exatamente o que você recebeu do Espírito Santo, era isso que eu queria. Para a gente entender que a palavra de Deus, ela está em concordância. E olha só que interessante, para provar isso. Você que está com a sua apostila aí, abre lá, a minha página é a 43. De vocês eu não sei qual que é, porque é um pouquinho diferente, mas é na lição, vamos lá, é na lição 5, onde fala da justiça do cristão, na parte do cumprimento da lei. Então, número 4, cumprimento da lei, onde que eu falei todos os versículos. Eu sei que está aí na apostila porque eu olhei, que eu sei que tem na apostila de vocês. Eu vou ler só o texto bíblico, só cada uma dos versículos. Presta atenção, eu vou ler eles direto, se não tem concordância. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Olha só, eu li os 6 versículos aqui e parece que é um texto só. E são pessoas diferentes. Aqui a gente tem o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, mas são
tempos diferentes e todos falam o que há em concordância aqui da justiça de Deus. Através de quem? Jesus. Ele é a nossa justiça. Então, todos os textos que a gente recebeu, né, todos os textos que eu recebi, que falaram exatamente disso, teve alguns que fizeram reflexão sobre, usando analogias de exemplos, eu gostei muito, né? Teve gente que explicou exatamente cada versículo, eu gostei dessa maneira também. Então, a gente entende que o Senhor, Ele tem desenhado para nós todo um plano só, né, que é mostrar quem Jesus é para nós. E hoje a gente já viu que Ele é o nosso mestre, a gente sabe quem é o caráter de Jesus, porque Ele praticava as bem-aventuranças que Ele ensinava, e hoje a gente vê que Ele é a nossa justiça. E a gente vai entender com eles. Olha só, eu queria frisar 2 versículos do que eu citei. Efésios 4:24 fala: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, quando a ação transformadora do Espírito Santo age sobre nós, e aí eu tenho que me revestir de um novo homem, uma nova Camila, uma nova criatura. E essa nova criatura, ela é a imagem e semelhança de Deus. Então, nisso, os meus procedimentos devem ser de justiça e retidão, é o que está escrito aqui. Então, se eu permito a ação transformadora do Espírito Santo em mim, eu preciso produzir justiça e retidão, que é o complemento do versículo em Filipenses 1:11. E Paulo, é interessante que ele usa várias figuras de linguagem para expressar isso. Ele fala, cheios de fruto de justiça. Por que uma figura de linguagem? Porque ninguém está com fruto de justiça aqui na mão, propriamente dito. É um símbolo para exemplificar que as nossas atitudes têm que demonstrar aquilo que a gente está pregando. Não adianta eu ser especialista em lei. Não adianta eu decorar os 10 mandamentos. Não adianta eu ser um legislador, né, alguém que aplica lei, um advogado. Não adianta se eu não praticar. A questão é, e as nossas práticas? E aproveitando isso, eu queria trazer para nós, né, para a gente finalizar, essa lição sobre a justiça de Cristo, a prática da justiça. Como que é interessante que é muito bonito nos textos. Jesus é a nossa justiça, mas e eu, Camila, quando eu pratico a justiça? Porque eu sou cristã, eu me julgo uma cristã, talvez muito longe daquilo que eu deveria ser, mas eu me julgo cristã e eu preciso ser aquilo que Cristo era. Parece meio contraditório, mas é isso, eu bato direto nessa tecla e eu vou continuar batendo porque a gente ainda não entendeu. A gente precisa ser reflexo de Jesus, simples assim. E aí eu preciso ter atitudes de justiça assim como Jesus. E Paulo, ele traz essa figura de linguagem tão legal em Efésios 6, e a gente conhece bem esse texto que vai falar da armadura de Deus. E eu queria ler Efésios 6, do versículo 13 ao 17, que diz assim: por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente, no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, Paulo, ele usa aqui uma figura de linguagem e aqui expressa a ideia da resistência individual. Paulo aqui, ele não fala um planejamento ou uma estratégia de um pelotão. Paulo, ele não fala aqui como um exército deve se vestir. Paulo não fala aqui como que uma multidão deve reagir numa guerra. Paulo está falando para você se vestir de uma armadura individual. E aí é imprescindível a gente notar o ponto que nos chama nessa lição, que é a justiça.
a justiça é a couraça, é como se fosse um peitoral. Ele fica aqui, ó. Você sozinho, sem os outros itens da armadura, você vai estar despreparado. Mas ele está falando da couraça da justiça. E ele usa o símbolo porque Jesus também vestiria essa couraça. Quer ver? Em Isaías 11, vamos ver se a minha Bíblia está marcada aqui, Isaías. E esse capítulo de Isaías 11 é muito bonito, se você quiser ler. É onde vai falar que Jesus viria da descendência de Davi, que fala da questão da raiz de Jessé, né, dos troncos que subiriam como renovo, mas o versículo 5 diz assim: a justiça será como uma faixa no seu peito. Está falando de Jesus. E a lealdade o seu cinturão. Então Paulo ele descreve aqui uma armadura que o próprio Jesus vestiria. Ele revela simbolicamente a particularidade de cada soldado. De cada soldado quando enfrenta um inimigo. Não é quando vai enfrentar uma massa, de uma guerra. Não, é quando você está sozinho. E quando você está despreparado, porque olha o versículo 13, fala assim, por esse motivo vesti toda a armadura, toda. Olha, não veste só de justiça não, é toda. A fim de que possais resistir firmemente no dia mau. A gente está no dia mau? Parece para você que está ou não? Eu acho que está. Então, a gente precisa estar revestido da armadura. Camila, o que isso tem a ver com a justiça? Porque sem a couraça da justiça, a gente não consegue vencer as tentações. É isso que Paulo estava falando. Porque o dia mau, ele vai ser às vezes a dúvida que está aí no seu coração, se essa crise vai ou não vai, se você vai ter emprego ou não vai, se você vai ter dinheiro para pagar sua conta ou não vai. E aí você acaba sucumbindo a toda notícia mal, você assume e absorve tudo isso e esquece em quem você está pautado. Esquece qual é a sua justiça, qual que é a nossa orientação, qual que é o nosso firmamento, porque é muito poético e é muito bonito quando está tudo bem, mas e quando não está? Jesus tem sido a nossa justiça e na prática eu tenho realizado essa justiça com o meu próximo? É esse o desafio dessa semana. Eu gostaria que você tentasse, mesmo em casa, ou onde você estiver, para ter um ato de justiça. Porque em Mateus 5, no versículo 20, quando Jesus fala para os seus discípulos exceder a justiça dos fariseus, Jesus não está falando em quantidade, a gente viu isso semana passada. Jesus está falando de ser excelente, exceder em excelência, no objetivo mesmo de praticar essa justiça. Então, praticar a lei. Então, o desafio presta atenção, o desafio separar na sua mente atitudes de justiça. Como? Eu vou dar um exemplo. Sabe quando a gente deixa de praticar a justiça? Quando eu falo mal do irmão, eu deixo de praticar a justiça. Quando eu escuto alguém falando mal de uma outra pessoa e você sabe que não é verdade, só que você se omite porque você não quer confusão. Quantas vezes eu fiz isso? Eu falei assim, eu não quero, eu só vou ouvir. E aí a gente acaba fazendo injustiça. E olha só, da mesma série que você bebe o veneno para o seu inimigo morrer, é a série quando eu pratico injustiça, eu perco a minha couraça da justiça, eu fico desprotegido. É isso que Paulo está falando aqui. Então, se eu não pratico a justiça, estou falando mal do meu irmão, eu ando mentindo, eu ando trapaceando, mas eu gostaria muito que fosse justo comigo. Ou então, ô Senhor, a sua lei esteja sobre eles e a sua graça sobre mim. Tem até uma música que fala isso. E a gente quer que a justiça seja aplicada em todos os pontos ao próximo, mas comigo vem a graça. Então, a gente não pratica justiça com o próximo. A gente deixa de estar protegido na guerra. Aí a gente está descoberto, está despreparado, está vulnerável. Então, o desafio é tentar praticar. Não precisa me enviar se você praticou, não precisa falar com alguém. Depois eu gostaria, se tiver alguém, que compartilhasse um testemunho de ter praticado a justiça. O que isso faz diferença? Como você se sentiu? É esse o desafio dessa semana. Então, a justiça não pode ser algo só
teórico. Ela não pode ser algo só bonito. Não faz sentido quase todos esses 6 versículos que a gente lê falar sobre justiça se eu não praticar. A questão é essa. A gente precisa, o desafio de redigir o texto era para que a gente entendesse o que é justiça e com isso em mente a gente poder praticar. Porque agora, como a gente sabe, eu tenho o dever de produzir frutos de justiça, como está em Filipenses 1:11. Eu preciso produzir porque eu preciso ser como Cristo. É esse o nosso chamado, ser como Cristo, né? E para finalizar, eu acho que ficou claro, então eu vou recapitular. O desafio é praticar justiça nas suas atitudes, no seu cotidiano. Como? Às vezes os filhos brigando, o que aconteceu? Ou então uma discussão na família, ou então talvez um debate. Como você pode agir com justiça, a justiça, não a sua justiça, mas a justiça que a gente aprendeu, que é a base de Jesus Cristo. Como que eu posso reagir? É esse o desafio para essa semana. E eu gostaria de ler um texto para a gente finalizar. Hoje, essa semana a gente vai ser breve, para a gente finalizar o tema de justiça. Eu gostaria de ler um texto do livro que eu estou lendo, que é O Peregrino, de John Bunyan. Ele é muito bom. Ele fala de uma forma tão alegórica daquilo que a gente está vivendo, e eu não poderia deixar de falar de um texto de uma parte que fala exatamente do que a gente está estudando. Quem quiser, depois que eu acabar de ler, eu empresto. Ele é muito bom. A gente estudou sobre John Bunyan naquela série dos jovens. E eu vou ler aqui um pedaço, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Diz assim, é um trecho só, tá, gente? Diz assim: então o intérprete o tomou pela mão e o levou a uma sala muito grande e empoeirada, pois nunca era varrida. Depois de examiná-la, o intérprete chamou um homem e mandou que a varresse. Quando ele começou a varrê-la, uma grande quantidade de pó se ergueu, fazendo o cristão quase sufocar. O intérprete dirigiu-se a uma jovem que ali estava, traze água, e borrifa um pouco na sala. Feito isso, a sala pôde ser varrida e limpa para o prazer de todos. O que isso significa? Quis saber o cristão. Esta sala é o coração do homem que jamais foi santificado pela doce graça do Evangelho. E explicou o intérprete. A poeira é seu pecado original e suas perversões interiores que macularam todo o seu ser. Aquele que começou a varrer é a lei, mas a que trouxe a água e a borrifou é a boa nova, o Evangelho. Ora, tu mesmo viste que assim que o homem começou a varrer, a poeira se ergueu, impedindo a limpeza da sala e quase te sufocando. Isso foi para mostrar-te que a lei, em vez de purificar o coração, retirando dele o pecado, na verdade o revive, fortalece-o e o faz crescer na alma, ainda que seja descoberto e proibido, pois não dá força para que seja subjugado. Em seguida, prosseguiu o intérprete, observaste a jovem borrifar água na sala, podendo assim limpá-la com facilidade. Isso é para demonstrar-te que quando o Evangelho entra no coração, trazendo com ele a sua influência suave e inestimável, então, da mesma forma como viste a jovem fazer baixar a poeira ao borrifar a água no chão, o pecado é conquistado e subjugado. A alma é purificada pela fé, tornando-se consequentemente apta para que o Rei da Glória a habite. Amém? Olha só que interessante. Ele está falando que a lei, se não for junto com o Evangelho, junto com a Boa Nova, ele te sufoca. Por isso que nós não conseguimos justiça por nós mesmos, essa justiça divina. A nossa justiça, a justiça do cristão é Jesus. E os fariseus daquela época, eles não podiam aceitar essa Boa Nova, eles não podiam aceitar o que Jesus pregava.
Então, ele sufoca. E acaba, se a gente tender para a lei, apenas para a lei, é isso que a gente vai acontecer, vai sufocar. E a gente vai se tornar outros fariseus do século presente. E, na verdade, o que Jesus convida a lei, ela serve sim, mas aceita o evangelho no seu coração, que aí dá para habitar. Aí a lei não vai te sufocar mais, porque a graça de Jesus não veio abolir a lei, ela veio completar. A graça não é uma licença para eu pecar, não. A graça não é uma licença para eu cometer uma infração contra a lei, porque quando eu não obedeço uma lei e eu vou contra ela, eu estou infringindo essa lei. Então, a graça, Jesus é a nossa graça, ele é o complemento da lei. Que a gente possa entender isso e que a gente possa praticar. Não adianta eu entender a graça, não adianta eu entender que a lei sozinha, ela é nada, na verdade ela é sufoca. Não adianta eu entender que Jesus é a nossa justiça se eu, como cristão, não praticar. Então a nossa conclusão dessa lição, que a gente possa praticar exatamente aquilo que o Senhor pediu para que a gente praticasse. O que era o texto-chave? Vocês perceberam que durante toda essa semana eu enviei os textos que estão ligados com a justiça, estão ligados com a nossa lição. Semana que vem a gente vai começar uma nova lição. Eu peço para você que tenha a apostila, já leu o começo do capítulo 6, que é sobre o ato de reconciliação do cristão. Leia sobre isso e eu vou enviando também os versículos pertinentes, mas que a gente não esqueça de uma coisa: nós somos chamados cristãos, que a gente possa ser como tais, que o Senhor desperte em nós o maior chamado que poderia ser, que é ser como Ele. E não menospreze isso. Isso é a coisa mais importante que a gente tem como cristão. Jesus, ele viveu perseguição, ele sofreu uma morte horrorosa. Eu sofro ao pensar que Jesus, ele estava nu naquela cruz, porque tinha um salmo que previa isso, e nos evangelhos a gente consegue ver que as roupas de Jesus foram lançadas à sorte. Ou seja, Jesus estava ali à vergonha, ao vexame por nós. Então eu preciso, não só por isso, mas só de pensar tudo que Jesus passou, além de todo o sofrimento carnal, ele passou por essa humilhação por nós. Então que eu pratique justiça conforme o seu querer, porque o seu querer era exceda a justiça dos fariseus. Pratique, tente ser mais cortês com as pessoas. Se você tem uma atitude mais ríspida, talvez você pode transformar se você quiser, porque se você der lugar ao Espírito Santo, eu tenho certeza que ele tem poder para fazer isso, para transformar. Então não vai ter, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não existe isso se você permitir que o Espírito Santo te transforme. Não é eu que vou te transformar, não é o pastor. Se você permitir, o Espírito Santo transforma, e ele transforma para a glória dele. Então, para a gente encerrar, que a gente possa praticar justiça, exceder em justiça dos fariseus, que não seja o tradicionalismo a nos guiar, mas seja a vontade de Deus para as nossas vidas. Muito obrigada por vocês estarem firmes. Eu tenho certeza que a gente vai sair dessa, e eu espero que a gente saia dessa transformados, como eu falei no começo, que a gente saia melhor, conscientes, porque é assim que a gente tem lutado as nossas guerras, lutando, adorando, orando ao Senhor. É assim que a gente vai vencer. Eu agradeço mais uma vez por vocês estarem aí, que o Senhor possa nos abençoar. Você, onde você está aí na sua casa, que o Senhor desperte em você fome e sede pela tua palavra, fome e sede pela a presença dEle, pela comunhão. Peça ao Senhor, sabe o quê? Peça ao Senhor para te ensinar a pedir as coisas, te ensinar a amar Ele mais. Esse tipo de coisa a gente pode pedir. Amém? O Senhor, Ele é todo poderoso. Ele é o Senhor El Shaddai. Significa suficiente nele mesmo. Ele não precisa que eu o adore. Precisar não precisa. Ele deseja isso de nós,
Quando ele fala buscar primeiro o reino dos céus, não é porque ele é soberbo e quer que ele seja o primeiro, porque ele sabe que se a gente buscar, as outras coisas vão ser acrescentadas. É esse o desejo do nosso Deus, que a gente possa entender isso nesse momento. Muito obrigada, graça e paz a todos. Amém.